Romanos, Paulo e o Evangelho. Leiamos Romanos 1, de 1 a 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vamos caminhar aqui, meus irmãos, no estudo da palavra. Convido você a acompanhar conosco aí, olhos fitos no seu celular, olhos fitos no seu computador e Bíblia aberta. Vamos lá? Deus possa abençoar a mim e a você nesse tempo de aprendizado da palavra do nosso Deus. Então, carta de Paulo aos Romanos, hoje capítulo 1, versículo de 1 a 17, Paulo e o Evangelho. Essa é a nossa temática nessa manhã. Paulo e o Evangelho. Vamos caminhando aqui. Eu fiz alguns PowerPoints para nos ajudar aqui na compreensão do todo, mas vamos além. Meus irmãos, Paulo inicia essa carta aos Romanos com um toque bem pessoal. Você vai perceber que Paulo está se dirigindo pessoalmente, embora seja o Tércio, como nós falamos na semana passada, embora seja o Tércio que escreva esta carta, mas é de Paulo. Paulo certamente estava ali, acorrentado, enquanto ele ditava a carta. Desculpe, Paulo não estava preso, Paulo estava em Corinto. Ele estava ali em Corinto quando ele ditava essa carta e Tércio, um influente orador da época, já ajudava Paulo ali, possivelmente, nós não falamos disso semana passada, mas possivelmente cedido a Paulo por Gaio, um importante habitante ali da igreja de Corinto. Então Paulo inicia essa sua carta com um toque bem pessoal. Você percebe nessa sequência as colocações de pronomes possessivos. Os pronomes possessivos estão ali perante a escrita de Paulo.
eu, mim, meu. Você vai perceber que aparece muitas vezes nesses versículos, esses pronomes, nesses versículos iniciais, mostrando que é Paulo, eu que estou falando com vocês. Então é um toque pessoal de Paulo na apresentação da carta. Porque nós podemos escrever um livro numa terceira pessoa, ou escrever um livro de forma impessoal, onde o sujeito sempre está meio que oculto, não aparece na escrita. Mas Paulo faz questão de se colocar individualmente, pessoalmente, para esses irmãos. Vamos caminhar comigo só passando os olhos sobre os versículos. Olhe, por exemplo, o versículo 8. Paulo fala dou. Né? Olha aí no versículo 8. Quem dou? Eu dou. O eu está ali oculto. E um pouquinho na sequência, no mesmo versículo 8, ele fala o meu. Olha só, então é Paulo, eu, ali presente. Olha também no versículo 9, sirvo. Eu sirvo. O sujeito está oculto, mas é Paulo falando. No mesmo versículo, ele fala meu, o pronome possessivo, meu. E um pouquinho mais à frente, minha. E depois, mais à frente, no mesmo versículo, o verbo faço. Eu. O eu está oculto, o sujeito está oculto, mas é Paulo, pessoalmente, dando o seu toque de presença e de ação ali. Olha ainda no versículo 10, ele vai usar minhas e me. Então, de novo, o eu, a pessoa de Paulo, presente ali nessa articulação dos pronomes possessivos. Olha o versículo 11, o sujeito está oculto, mas eu desejo. De novo, é Paulo pessoalmente se expondo ali e colocando-se como participante direto no discurso com aqueles irmãos através da carta. Olha o versículo 12, mais uma vez o pronome possessivo, minha. Eu não estou lendo os versículos, mas vai passando os olhos aí e até se quiser ir grifando a presença dessa quantidade de pronomes possessivos que Paulo levanta nessa sua participação pessoal no relato ou no contato com aqueles irmãos. Mais uma vez, versículo 13, não quero. O eu, o sujeito, está de novo oculto aí, eu não quero. Um pouquinho mais à frente ele vai falar do pronome me, vai usar o pronome me de novo, e mais na frente de novo o verbo tenho, eu tenho. Então de novo, o sujeito está oculto, mas pessoalmente é Paulo falando. Versículo 14, ele usa o verbo sou, o verbo ser, eu sou. O sujeito está oculto, mas de novo, é ele pessoalmente. Olha o versículo 15, mim, ele se refere à sua pessoa. De novo o verbo no pronome oculto, eu estou. Não é? Então, mais uma vez, é pessoalmente, um toque pessoal de Paulo. E por último, no verso 16, ele usa o pronome me. Não me envergonho do Evangelho. Então essa quantidade de pronomes pessoais que aparecem nesses versículos, justamente para mostrar isso, um toque todo pessoal de Paulo ao se dirigir àqueles irmãos. Eu estava vendo nessa semana passada umas lives promovidas pelo grupo de doutores da nossa igreja e outros convidados, através do André Jumper e o reverendo Mauro Meister, conduzindo aquela conversa com os irmãos ali, e conversando justamente sobre o pastoreio à distância. É uma tarefa que nós estamos nos apropriando dela com mais cuidado e com mais utilização nesses dias, pastoreando à distância a igreja. Mas isso já é uma prática recorrente na vida pastoral, porque muitas vezes, ou muitas são as vezes, em que nós como pastores pastoreamos o nosso rebanho, às vezes através do telefone, dando aconselhamento, orando com o irmão, ou através do WhatsApp, passando ali informações, tirando dúvidas, ou através do Facebook, outros mecanismos. O pastoreio à distância, em certa medida, ele já acontece na vida do pastor em todos os tempos. Antigamente não tinha os mecanismos que nós temos hoje, mas se pastoreava, por exemplo, através de cartas, telegramas, recados e daí por diante. Né? Então, esse pastoreio à distância, ele é uma possibilidade, sim. E eu quero tocar nessa questão justamente porque Paulo escreve essa carta, a carta aos Romanos, para pastorear uma igreja.
para ensinar uma igreja. E como dissemos na semana passada, a carta de Paulo aos Romanos é o mais completo compêndio teológico em termos de organização sistemática de assuntos que você tem na Bíblia. Martinho Lutero falava que se você tiver como guardar apenas a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de João, você tem toda a necessidade que você precisa ter para conhecer Deus e para amá-lo e para servi-lo, para reconhecer em Cristo Jesus o seu Salvador pessoal, amá-lo e servi-lo. Então aqui você tem Paulo pastoreando à distância, mas a sua pessoa está presente aqui através desses pronomes pessoais tão diretos. Vamos caminhando mais. Quero lembrar a você que com isso, então, se percebe o profundo desejo de Paulo em estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. Lembra que Paulo ainda não conhecia pessoalmente esta igreja. Não foi fundada por ele. Possivelmente, como reportamos na semana passada, a igreja tenha sido criada por aqueles primeiros irmãos, alguns já prosélitos, aderentes ao judaísmo, e que foram, a questão de 20 e tantos anos atrás, lá na igreja, no templo em Jerusalém, para participar da festa do Pentecoste, e uma vez chegando ali naquela festa do Pentecoste, foram abençoados com o Evangelho de Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, capacita os apóstolos, eles pregam com fervor, com intrepidez, e naquela primeira pregação do Evangelho, cerca de 3.000 novos convertidos são batizados ali naquele momento, sem classe de catecúmenos. Já pensou nisso? Por quê? Hoje nós precisamos ter classe de catecúmenos, classe de boas novas, classe de doutrina básica, porque aqueles primeiros cristãos foram batizados sem passar por uma classe básica, porque eles já eram aderentes do judaísmo, já eram prosélitos, ou já eram judeus, já eram adoradores de Yahvé, já iam a Jerusalém com certa frequência e conheciam já as Escrituras. O que faltava para eles era apenas um clique final para dizer: o Messias é Jesus, a salvação está em Jesus. A partir desse momento, tudo se encaixava. O batismo foi quase que de imediato ali na vida deles por essa razão. Mas é preciso que nós cuidemos, sim, cada novo convertido precisa ser instruído. E Paulo está aqui, então, mostrando o seu desejo profundo de ter um relacionamento pessoal com essa igreja que ele ainda não conhecia, e ele tinha, como dissemos na aula do domingo passado, um interesse muito pessoal de conhecer aquela igreja, confraternizar-se com ela, mas ao mesmo tempo galgar um trampolim para chegar até a Espanha e ali fazer uma obra missionária. Respeitáveis intérpretes vão dizer para nós, meus irmãos, que a introdução dessa carta é a mais longa e a mais solene de todas as outras cartas de Paulo. Você pode ler as outras introduções das cartas, elas são mais breves, mais curtas, emprestam solenidade, compromisso, seriedade de Paulo, mas nessa introdução Paulo gasta 17 versículos mostrando valores já profundos da doutrina logo nesses versículos iniciais. Encerrando a sua introdução, ele apresenta o grande tema da epístola, o Evangelho como revelação da justiça redentora de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é, portanto, o desvendar da revelação da justiça de Deus. Eu quero que você observe comigo, de uma maneira bem resumida e rápida, uma visão da carta de Paulo através da estrutura de Romanos. Como é que Paulo constrói a sua carta? Então você tem 6 pontos básicos nos quais está distribuído aí todo o ensino doutrinário e prático que Paulo traz na carta aos Romanos. Os primeiros 4 pontos, eles são muito mais doutrinários e os outros 2 mais práticos. Mas eu quero fazer uma ressalva rápida, porque doutrina é prática. Nós aqui didaticamente queremos separar o que é mais doutrina e o que é mais prático, mas doutrina é prática e prática é doutrina. Vida cristã, essas duas coisas são conjuntas, não podemos dicotomizá-las e separá-las
indefinido. Não. Apenas uma questão de didática. Entendemos que nos primeiros 11 capítulos, Paulo gasta mais tempo dando fundamentação da fé. E dos dos capítulos 12 até o 16, ele trata de uma maneira mais leve, mostrando como é que a gente vive na prática, no dia a dia, essas coisas todas ensinadas nesses capítulos anteriores. Mas vamos lá, a estrutura de Romanos, para que a gente perceba como é que Paulo construiu a sua carta. Ele fala da universalidade do pecado nos capítulos 1 a 3 e fala sobre a justa condenação de Deus sobre o pecador. Então você pode resumir numa única palavrinha aí, condenação. Do capítulo 1 ao 3, toda a raça humana, diante da justiça de Deus, está condenada. Essa é a colocação de Paulo nos capítulos 1 a 3. No capítulo 4 e 5 ele fala sobre justificação. Apesar da justa condenação merecida pelo pecador, Deus propõe justificar esse pecador mediante o sacrifício de Jesus Cristo. No capítulo 6 a 8 ele fala sobre a obra da santificação. Uma vez justificado, convertido, transformado, esse homem agora entra num processo de transformação e de mudança. Poderíamos pegar um gancho com Paulo em outras cartas, quando ele fala aquele que furtava, não furta mais, aquele que bebia, hoje não bebe mais, inveteradamente, aquele que mentia, não mente mais, e daí por diante é a santificação. É um processo agora de transformação na vida do pecador, haja visto ele ter passado pela consciência da sua pecaminosidade, capítulos 1 a 3, e da sua justificação em Cristo Jesus, capítulo 4 e 5, agora ele está num processo de transformação, que é dito na Escritura como santificação. Eleição é uma doutrina tão pesada e profunda, mas Paulo trata disso nos capítulos 9 a 11. Não depende de quem quer, de quem corre, não depende de você levantar a mão e falar que aceitou Jesus, depende de Deus agir na sua vida poderosamente e de você ser um eleito dele. Capítulos 12 a 15, então entramos aqui naquela parte que a gente fala que é mais prática, onde Paulo ensina, iniciando o capítulo 12, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E Paulo começa a falar dessa parte prática, do envolvimento pessoal e direto do cristão nessa vida de santidade, nessa vida de mudança. Adicionando a essa questão desse convite inicial, desse rogo inicial, Paulo adere ali no capítulo 12 ainda, versículos iniciais, a questão dos dons, para dizer, olha, você não é capaz de mudar sozinho. Deus colocou dons na sua vida, Deus deu ferramentas, não só para você, mas para a igreja como corpo de Cristo, para que através dos dons nos auxiliemos mutuamente nesse processo de mudança e de transformação. E Paulo continua trabalhando essas questões aí no capítulo 12 até o capítulo 15, coisas muito práticas da vida cristã. E no capítulo 16, algumas saudações finais, onde Paulo conversa ou manda recados através do WhatsApp da época para os irmãos e irmãs ali na igreja de Roma. Ele já conhecia algumas pessoas, não lá da igreja, mas por outros contatos, por outras possibilidades, adicionou ali nos contatos e tal, e Paulo foi já antecipando algumas saudações àqueles irmãos. Então essa é a estrutura que você tem de Romanos. Se você quiser memorizar isso, é bom. Qualquer crente pode fazer essa memorização. Não é uma tarefa tão pesada, é uma tarefa exequível, uma tarefa ao alcance de qualquer pessoa. 6 tópicos: condenação de 1 a 3, justificação de 4 a 5, santificação de 6 a 8, eleição de 9 a 11, aplicação doutrinária de 12 a 15 e a saudação de Paulo aí no capítulo 16. Então vamos à didática da nossa revista, e a nossa revista propõe no primeiro momento falarmos sobre o Evangelho de Paulo. Primeira coisa que você tem nessa apresentação de Paulo é o remetente da carta. Quem é o remetente da carta? Óbvio, o remetente da carta é Paulo. Então olha aí na sua Bíblia, mantenha então a sua Bíblia aberta perto de você, capítulo 1 de Romanos,
ele começa de cara dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por o Evangelho de Deus. Então o remetente da carta é Paulo. Quem foi o escriba, o amanuense, o secretário, foi o Tércio. Lá no capítulo 16 você tem essa informação. É Tércio, um amigo que estava escrevendo. Nós já dissemos por quê. Paulo, já velho, cansado, levou tanta pedrada em apedrejamentos que ele passou, ou quem sabe o refugir tão intenso da luz na conversão, lá no caminho de Damasco, e Paulo tinha problemas seríssimos de olhos. Quem sabe uma gosma esquisita vazava dos seus olhos sempre. Ele tinha uma irritação constante nos olhos, escrevendo carta à luz de lamparina, naquela ocasião que não se tinha energia elétrica, e Paulo vai dizer que ele tinha esse problema tão sério. Alguns vão dizer que o espinho na carne de Paulo era isso, uma doença terrível nos olhos. Os Gálatas, os cristãos da Galácia, chegavam a dizer que, se possível fosse, eles arrancariam os seus olhos para dá-los para Paulo. Mas não vem aqui toda a discussão nesse momento. O remetente é Paulo e o secretário foi Tércio. Paulo, meus irmãos, se apresenta aqui nominalmente e atribui a si 3 predicados que descrevem a sua função. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses predicados de Paulo aqui. Primeiro, ele fala que eu sou servo. Olha aí no versículo 1 de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Lembra que ele é servo de Jesus. Nessa mesma carta, lá no capítulo 6, ele vai dizer que outrora, escravos do pecado, uma vez libertos, agora somos servos de Cristo. E ele coloca aqui no primeiro versículo que ele era servo de Cristo. A palavra servo é a palavra doulos, lá do grego, e essa palavrinha doulos significa literalmente escravo. Né? Aquela pessoa que não tem a sua identidade própria, aquela pessoa que não tem a sua vontade própria, aquela pessoa que não tem a sua propriedade própria, nem a sua pessoa, nem os seus bens, nada é dele, mas ele é escravo e pertence a outro. Essa é a designação da palavrinha doulos que Paulo utiliza aqui para dizer que eu sou escravo de Cristo. A ideia aqui então é de um escravo que está a cumprir a vontade do seu Senhor por absoluta obediência, sem importar com a sua vontade, sem importar com os seus impedimentos pessoais, mas ele está ali para cumprir a vontade do seu Senhor. É assim que Paulo se considerava. Ele possuía alegria em usar esse termo. Não é um peso ser escravo de Cristo, mas era uma alegria ser um escravo de Cristo, ser um servo. Melhor ser servo de Cristo do que ser servo do pecado. Melhor ser servo de Cristo do que ser servo de Satanás. Melhor ser servo de Cristo, um senhor dócil e amável, do que ser escravo desses outros senhores que, por fim, nos levam à morte. E ser servo de Cristo, ou ser escravo de Cristo, por fim nos leva à vida eterna. Louvado seja Deus por isso. E Paulo tinha então a alegria em possuir esse título. Ele usou aqui a insígnia de um servo, o distintivo de um servo com propriedade. Lembra de Jesus em João 13? Na celebração da última ceia, lembra? Ali Jesus Cristo, diz o texto, que ele tirou a sua túnica, a sua roupa de cima, ficou com as partes de baixo, se fosse hoje, mais um short, e ele coloca a toalha nos ombros, ou amarra na cintura, e vai lavar os pés dos apóstolos, para mostrar exatamente isso. Eu estou aqui na condição de servo de vocês. A palavrinha ali era doulos, escravo, aquele que vai fazer o serviço de servir, propriamente dito, outra pessoa. Então Paulo diz aqui que eu sou servo de Jesus Cristo. Mas na sua designação, no seu outro predicado, Paulo vai dizer que ele era o que mesmo? Apóstolo. Olha aí no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi comissionado a esse elevado ofício espiritual, a fim de que ele fosse uma testemunha especial do Senhor, tendo sido qualificado para tal ofício mediante uma visão que teve do próprio Jesus. Ele foi chamado para ser apóstolo. Então existia uma discussão
ferrenha naquela época para garantir Paulo realmente é apóstolo. Paulo verdadeiramente tem direito a usar esse título, porque para ser apóstolo, lembra que tinha uma folha corrida que deveria ser preenchida com alguns requisitos, tinha que passar pelo RH ali dos apóstolos, para saber se o indivíduo preenchia todos os requisitos, o currículo vitae estava certinho, e dentro desse currículo, lá em Atos capítulo 1, você está de cabeça aí correndo comigo lá, né? Lá em Atos capítulo 1 fala que primeiro, ele tinha que ter acompanhado Jesus Cristo desde o batismo de João até a ressurreição. Item número 1, para ser apóstolo, tinha que ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ressurreição. Ele tinha que ter aprendido de Jesus. Ele tinha ali uma folha corrida para preencher. Então a discussão de muitos judeus, até cristãos, era contra Paulo nesse sentido. Ele não é apóstolo, ele não preenche os requisitos necessários. Mas Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, que ele era um apóstolo como que nascido fora de tempo, ou ele era o menor dos apóstolos. Eu quero convidar você a marcar Romanos e correr para 1 Coríntios. Corre lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9, Paulo fala assim, sobre a ressurreição de Jesus, sobre o aparecimento de Jesus a várias pessoas. Ele vai dizer assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. O próprio apóstolo Paulo reconhece isso. Dignidade ele não tinha, merecimento ele não tinha, ele não participou de todo o treinamento lá pessoalmente com Jesus, pelo contrário, ele foi um opositor de Cristo. Talvez lá nos caminhos de Jesus, aqui e ali, pode ser que eles passaram um pelo outro. Não vamos entrar nesse detalhe, mas é possível que Paulo e Jesus Cristo possam ter se visto. E Paulo fala aos Coríntios, num outro momento, se é que eu conheci Cristo segundo a carne, ou seja, eu sabia quem era o homem Jesus, agora eu não vejo mais Cristo assim, eu olho ele por um outro olhar. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, ele dá um toque nisso lá no capítulo 5. Mas, volta aqui, Paulo se coloca como um apóstolo. Ele sempre se apresentava como apóstolo, uma vez que os judeus não o aceitavam como tal. E Paulo tem um outro adjetivo, um outro predicado para designá-lo aqui, que é separado. Olha aí no versículo 1 ainda. Romanos capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: sou servo, sou apóstolo e fui separado para o evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi separado para o evangelho. Ele vivia a parte de toda e qualquer ambição terrena ou pessoal, por mais nobre que essa ambição pudesse ser, Paulo deixava de lado. Se você se lembra da fala dele lá para os Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer que aquilo que para mim era lucro, eu deixei de lado. Eu considero como refúgio para poder alcançar o conhecimento soberano, sublime da pessoa de Jesus. Meus irmãos, os apóstolos tinham esse desprendimento que eu e você também precisamos ter. A coisa principal na nossa vida não é construir o nosso reino. Embora muitos cristãos querem construir o seu reino. Mas a coisa principal da nossa vida não é construir o nosso reino, mas construir o reino de Deus. E para isso os apóstolos aprenderam a ser desapegados. E Paulo apresentava isso aqui sem qualquer busca por títulos, por grandeza, por soberbia própria. Ele se despe de tudo isso e fala que ele era separado. Na qualidade de um ex-fariseu, se você lembra, Paulo era fariseu, até a sua conversão. Ele fala disso lá também em Filipenses capítulo 3. Então, na qualidade de um ex-fariseu, Paulo receberia agora uma forma mais digna de separação. Gente, lembra que a palavrinha fariseu vem de uma palavra que significa separado? Se você for buscar
as origens, fariseu eram aqueles separados, eram aqueles mais comprometidos com a lei, separados da vida comum para uma vida de dedicação maior. Mas Paulo vai dizer aqui que eu fui separado para o Evangelho de Deus. Essa separação de Paulo, nós podemos também, didaticamente, dividi-la em 3 estágios. Primeiro, ele é separado quanto ao seu nascimento. Corre comigo então em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo vai dizer assim. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ele era separado, então ele vai dizer, desde o seu nascimento. Assim também, há muitos eleitos de Deus que ainda não sabem. Ainda há muitos eleitos de Deus que não sabem ainda que são escolhidos pelo Pai para a vida eterna. E Paulo aqui, até antes da sua conversão, ele também não tinha essa consciência. Mas a conversão é que nos traz essa consciência. Segunda coisa, ele é separado também quando de sua conversão. Se você correr lá para Atos capítulo 9, não vou fazer isso porque é um capítulo maior, uma leitura mais ampla, mas ele vai mostrar ali que Deus o alcançou em específico. Por que não se converteram todos os outros que estavam com Paulo? Não há esse relato ali na Bíblia. Os outros ouviram a voz, viram a luz, mas não sabiam de nada. Ficaram como que perdidos naquilo que aconteceu com Paulo, mas Paulo foi separado e vai dizer nos vários testemunhos que Paulo dá acerca da sua conversão, que importa que você agora seja um pregador do Evangelho. Paulo foi separado lá na sua conversão. E em terceiro lugar, ele foi também separado pela igreja de Antioquia, para ser um missionário, para ser um pregador do Evangelho aos gentios. Se você corre lá para Atos capítulo 13, Atos 13, versículo 2, você vai ler ali, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-lhe agora Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então Paulo foi separado desde o nascimento, Paulo foi separado na conversão e Paulo foi separado dentre os 7 mestres da igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé foram separados por uma missão de pregar aos gentios. Paulo tinha consciência da sua posição e sabia que ele fora separado para anunciar as boas novas do Evangelho de Deus. Então eu quero falar com você um pouquinho sobre o Evangelho de Deus. Vamos lá, olhando o que é que Paulo fala sobre o Evangelho de Deus. Primeiro, ele é o Evangelho prometido no Novo Testamento. Paulo destaca isso aí. Paulo deixa bem claro que o Evangelho não é fruto da sua imaginação. O Evangelho não é fruto de uma invenção religiosa dele mesmo, mas o Evangelho é algo supremo. É o mistério que foi revelado em Cristo Jesus. E Paulo vai usar essa ideia do mistério várias vezes nas suas escritas. O Evangelho é esse mistério de Deus. E ele destaca, então, 3 coisas referentes a esse Evangelho. Primeiro, é o Evangelho prometido no Antigo Testamento. Desde o Velho Testamento, vem se falando de uma boa nova, vem se falando de um Salvador, vem se falando de uma libertação do pecado, de um novo céu, de uma nova terra. Essa boa nova do Evangelho era prometida desde Gênesis capítulo 3. Lembra quando o homem peca e há ali uma promessa, o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente? Ali era o primeiro anúncio do Evangelho, a primeira boa nova que a humanidade recebeu. Romanos capítulo 1, versículo 2. Olha aí no versículo 2, fique firme em Romanos 1, por enquanto. Romanos 1, capítulo 2 fala, o qual foi por Deus. O que é esse o qual? O Evangelho. É a citação diretamente anterior, que está intimamente ligada aqui com o versículo 2. Fui separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, ou seja, esse Evangelho foi por Deus, outrora prometido lá no Velho Testamento. Não é? Então, é um Evangelho prometido no Velho Testamento. Se você olhar na próxima sequência, você vai perceber que esse Evangelho
Esse evangelho é o evangelho da encarnação do Filho de Deus. Olha o versículo 3. Olha aí, versículo 3. Esse evangelho é o evangelho da encarnação do Filho de Deus. Paulo fala com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Olha só. Então esse evangelho é o evangelho que fala também de Deus se tornar homem. Ele vir morar entre nós. O verbo eterno de Deus se fez gente, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, diz João lá no capítulo 1. Então, o evangelho é o evangelho da encarnação do Filho de Deus. E terceiro, o evangelho é o evangelho da ressurreição. Olha o versículo número 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. Então, o evangelho é o evangelho que fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa de Cristo, meus irmãos, constitui o mistério e o ponto central do evangelho de Deus. Toda a boa nova de Deus, ela é objetivada a focar Cristo Jesus. Alguém já nos ensinou que nós precisamos ler a Bíblia com esses óculos, com essas lentes que nos habilite a ver Cristo em todo e qualquer texto. Cristo está presente em toda a revelação bíblica. Há mesmo uma poesia muito bela, que eu não tenho condições de falá-la aqui, mas que descreve quem é Jesus em cada livro da Bíblia. Como ele é apresentado em cada livro da Bíblia. Toda a Escritura foca os holofotes principais na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo constitui o mistério e o ponto central desse evangelho. Mas, continuando aqui, o que é esse apostolado de Paulo? Ele fala que eu fui chamado para ser apóstolo. Então, vamos lá entender o que é esse apostolado. Apostolado é a tarefa de alguns homens treinados por Jesus Cristo para continuarem o ministério terreno de Jesus, anunciando a palavra com autoridade outorgada pelo Senhor. Ou seja, a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma capacidade de impactar multidões, de realizar milagres tremendos, sinais e maravilhas, foi dada aos apóstolos. Não vou discorrer muito sobre a questão, mas nós não cremos em apóstolos nos dias de hoje. Portanto, quaisquer outros irmãos equivocados com o termo, que assumam para si o título de apóstolo, está assumindo um título que não lhes pertence. Nós cremos profunda e convictamente que os apóstolos, aqueles que mereceram de fato esse título, foram aqueles homens separados por Jesus, particularmente lá no princípio da igreja, e receberam dons e qualificações especiais para o seu ministério. Então, o apostolado é a tarefa dada a alguns homens, não a todos. Não é a quem quer, mas é a alguns que Jesus escolheu. Foram treinados por ele para continuarem o ministério terreno de Jesus Cristo, anunciando a palavra com o mesmo poder e com a mesma autoridade. Qual é a origem do apostolado de Paulo? Então é aquela velha briga. Paulo não é, porque não caminhou com Jesus e tal, mas qual é a origem do apostolado de Paulo? Olha aí no versículo 5, o que é que Paulo fala? Eu fui chamado para ser apóstolo, e eu recebi graça e apostolado. Olha, então é de Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Ele falou no versículo 4 sobre a pessoa de Jesus. E fala agora por intermédio de quem? Através de Jesus eu recebi graça e apostolado. Se você se lembra, quando Paulo se converte, ele não vai num primeiro momento, e às vezes nós fazemos uma leitura equivocada da Bíblia, achando que Paulo saiu de Tarso, lá em Damasco, e já saiu como missionário, pregando o evangelho para o mundo. Não, a Bíblia fala que ele não saiu diretamente pregando o evangelho, mas ele foi para o deserto da Arábia, e lá ele passa por volta de 3 anos a 3 anos e meio, fazendo o que no deserto da Arábia? Sendo treinado por Jesus Cristo.
Ele vai mostrar que ele recebeu revelações especiais. Ele teve um treinamento especial, um isolamento social lá na região desértica, para que ele pudesse receber toda a instrução necessária e se adequar completamente à luz dos escritos do Velho Testamento, na realidade de que Jesus é esse Cristo, é esse Messias encarnado. Você pode perceber isto, que Paulo tem esse treinamento especial. Ele participou, assim como os apóstolos, 3 anos de convívio pessoal com Jesus, recebendo graça e apostolado, recebendo revelações especiais, compatibilizando tudo que ele conhecia do Velho Testamento com tudo que agora se cumprira na pessoa de Jesus Cristo. A origem do apostolado de Paulo é Jesus. O seu apostolado tem a sua origem no próprio Jesus Cristo. Mas percebemos mais qual é o objetivo do apostolado de Paulo. E Paulo vai mostrar isso aí, de novo no versículo 5. Para a obediência por fé. Esse era o objetivo. Despertar a obediência pela fé naqueles que seriam alcançados por ele. Então recebia apostolado de quem? De Jesus Cristo, com o propósito de pregar esse evangelho e despertar a obediência pela fé naqueles que vão receber o evangelho. E ele mostra mais ainda qual é o alcance desse apostolado de Paulo. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. Ele mostra o seguinte, que de cujo número... Aliás, o alcance eram os gentios, no caso de Paulo, versículo 5, finalzinho, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo recebeu o seu apostolado de Jesus, com o objetivo de conduzir pessoas à obediência pela fé e alcançar gentios do mundo inteiro, dentre os quais os romanos, dentre os quais aqueles ali de Roma. Segunda coisa que nós queremos tratar na nossa meditação nessa manhã é Paulo e os romanos. A relação de Paulo com aquelas pessoas ali de Roma. Primeiro, os destinatários dessa carta. Os destinatários, recorre lá para nós então, no versículo de número 7, Paulo saúda os seus destinatários com graça e paz. Há aquela discussão sempre, né? Qual é a maneira do cristão se cumprimentar? Quando encontro um irmão na rua, o que eu falo? Bom dia, boa tarde. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Ou eu falo, paz no Senhor. Ou eu falo, graça e paz. Gente, não há uma necessidade, uma obrigatoriedade de cumprimentar ninguém. Seja com paz do Senhor, ou com graça e paz, ou com a paz de Cristo. Não, você pode cumprimentar qualquer um com o seu cumprimento cultural. Não há erro, não há pecado nisso. Mas Paulo cumprimenta os irmãos aqui de uma maneira toda solene, especial, com graça e paz. Olha aí no versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça diz respeito ao favor imerecido de Deus concedido aos pecadores. Graça é aquela inclinação de Deus em alcançar o pecador com o seu favor, com a sua misericórdia. O pecador não merece. Portanto, a palavrinha graça, lá no grego charis, ela sempre vai ser um designativo daquilo que você não merece. É o favor de Deus que você não merece, mas que Deus estende até você. Isso é graça. E paz diz respeito ao fruto da reconciliação. Uma vez justificados, temos paz com Deus. Uma vez reconciliados, agora de inimigos, passamos à condição de amigos de Deus. Agora, da condição de filhos das trevas, passamos à condição de filhos amados de Deus. Então, a paz significa essa pacificação entre nós, pecadores rebeldes, e o Deus Santo. Somos agora enquadrados e vistos pelo Pai como aqueles que estão em paz com Ele. Antes, inimigos, agora, amigos. Vamos lá. Paulo destaca então aqui 3 qualidades, irmãos,
atribuídos aos cristãos de Roma, importando na condição de convertidos. E essas 3 qualidades não são apenas lá para os cristãos de Roma, mas é para mim e para você também. Como convertido a Cristo Jesus, eu e você carregamos essas 3 qualidades que Paulo demonstra aqui nesse texto, na sequência, acerca dos cristãos de Roma. Primeiro, Paulo fala que eles eram chamados para serem de Cristo. Olha só, os eleitos são objetos do amor de Deus, chamados para serem de Cristo Jesus. Olha aí então, no versículo de número 6, Paulo ainda fala disso. Versículo 6, cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Olha no versículo 7, de novo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, para ser propriedade de Jesus Cristo. Então, tanto no verso 6 quanto no verso 7, Paulo esboça essa convicção de que eles eram chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Mas você pode ir mais. A segunda característica que Paulo propõe ali é que eles eram amados de Deus. Então, primeira coisa, você como convertido também foi chamado para ser de Cristo Jesus. Segunda característica, você como convertido é chamado para ser amado de Deus. Os eleitos de Deus são objetos do amor de Deus, ao passo que os não eleitos são objetos da ira de Deus. Não cabe aqui essa discussão. Se Deus permitir, chegaremos lá no capítulo 9, 10 e 11 especificamente, e vamos tratar mais a miúde essa questão da eleição. Mas é certo isso na Escritura. Deus tem um lote de pessoas eleitas para serem amados por Ele. Os que não estão nesse pacote da eleição ficaram de fora e não são receptores do amor de Deus, embora da graça comum. Deus dá a eles saúde, vida, trabalho e tudo mais, mas não são objetos do amor especial de Deus, mas num tempo eterno serão objetos da ira de Deus. É Jesus que fala isso também. Lá em João capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você sabemos de cabeça João 3,16. Mas o que está dizendo lá no versículo 36? É a continuidade da fala. Não podemos desconectar. É a continuidade do ensino de Jesus ali em João capítulo 3. E no versículo 36 diz que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira. Paulo vai tratar disso lá aos Efésios, que éramos também filhos da desobediência, como os demais, que nós éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Os eleitos de Deus recebem vida, são chamados para ser de Cristo, são amados de Deus. E, em terceiro lugar, são chamados para serem santos. Os eleitos de Deus vivem brigando consigo mesmo, vivem brigando com a pecaminosidade patente e latente nas suas vidas, vivem numa guerra interior. Nós pecamos, e como às vezes o pecado nos entristece, como o pecado muitas vezes nos humilha, como o pecado muitas vezes nos envergonha. Nós somos chamados para sermos santos e não nos conformamos com a pecaminosidade, embora ela esteja em nós. Os eleitos, portanto, são santos e são separados como propriedade exclusiva de Deus, chamados para uma vida de santidade. Todo aquele que, dizendo-se irmão, Paulo trata disso lá em Coríntios capítulo 6, na primeira carta. Capítulo 5. Todo aquele que, dizendo-se irmão, mas ele for um avarento, for um devasso, for alguém que não tem a busca pela santidade, nem sequer com ele comais. Olha só o que Paulo diz. Então, para ser cristão, ele tem que ter essa sede, esse anseio pela santidade, essa inconformidade com o seu pecado. Muitas vezes nós pecamos, e às vezes até gostamos do pecado, mas aqui e ali, isso nos acomete de forma tal que nós não nos contentamos em sermos pecadores. Ainda mais, a ação de graças e o anúncio que Paulo faz aí
o anúncio da sua visita àqueles irmãos. Vai lá para o capítulo 1, então, versículo 8 de Romanos. No versículo 8, Paulo trata dessa questão das ações de graças. Primeiramente, eu dou graças ao meu Deus, mediante Cristo Jesus, no tocante a vocês, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu tributo a Deus toda a gratidão por ter alcançado vocês com o Evangelho. Então, aqui a proclamação das ações de graças de Paulo por causa dos cristãos lá de Roma. Mas tem algo mais. A intercessão. Olha o versículo de número 9 e 10. Versículo 9 e 10, Paulo diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Mas Paulo está dizendo que ele orava sempre. Já pensou como que a vida cristã é assim, tão tremenda? Nós aprendemos a orar por pessoas que nós não conhecemos. E nós aprendemos a amar pessoas que nós não conhecemos. Nós aprendemos a nos importar com pessoas que nós não conhecemos. De repente surge lá na tela do seu WhatsApp um pedido de oração por alguém que está lá na África, lá na Austrália, lá não sei onde. E você começa a interceder e a clamar a Deus por aquela pessoa. Daqui um dia ou dois, pela continuidade das suas orações, aquela pessoa já é objeto do seu interesse. E você já quer saber como é que está o missionário, ou como é que está aquele irmão, aquela irmã, aquela situação. E você começa a se importar, a se interessar pelo outro, que você nem sequer conhece, mas já é objeto do seu interesse. E essa pessoa passa a ser também objeto do seu amor. Você começa a se importar tanto e você tem sentimentos em relação àquela pessoa. Assim é o poder do Evangelho. Paulo estava distante desses irmãos de Roma, mas já tinha interesse por eles, já os amava, já orava por eles. Então, olha no versículo 9 e 10, você tem essa exposição de Paulo aí, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, Ele é minha testemunha de como eu oro por vocês. Ele intercedia por aqueles irmãos. E ele fala então nesse mesmo texto aí do objetivo da sua visita, que Deus se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, mas especialmente no versículo 11 a 13, ele dá um enfoque maior nessa questão da visita ali aos cristãos de Roma. Ele diz o seguinte: pelo muito, ou porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em nossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes já me propus ir até vocês, no que eu tenho sido até agora impedido, para igualmente conseguir entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Paulo fala do objetivo, então, da sua visita. Eu quero estar aí com vocês para repartir com vocês os dons que Deus me tem dado, para nos confortar mutuamente. Eu confortar a vocês e vocês me confortarem também. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele é uma atividade de reciprocidade. Escreve aí na sua Bíblia. O Evangelho é uma atividade recíproca. Não é uma coisa que eu vivo, um mantra, apenas uma meditação entre eu e Deus. Não. O Evangelho é algo que eu vivo na reciprocidade, nos relacionamentos. É eu e vocês, você e eu, e a nossa vida se toca o tempo todo, porque somos todos células, parte de um mesmo corpo. Então o Evangelho, ele tem essa atividade recíproca. E Paulo fala aí que eu quero estar convosco para oferecer conforto, para abençoar vocês com o Evangelho, mas eu também quero receber conforto, eu também quero ser abençoado pelo Evangelho. E eu coloco aqui um terceiro motivo da finalidade da visita, porque Paulo queria usar a igreja de Roma como um suporte, como um trampolim, como uma catapulta, para que ele fosse lançado para a Espanha e lá ele também fosse bênção. Ele não trata disso aqui nesses versículos iniciais, mas lá no final da carta ele fala exatamente isso. Um dos meus interesses em ir até Roma é para que vocês catapultem a minha vida e me joguem para lá como missionário também à Espanha.
Terceira questão da nossa reflexão nessa manhã: o que é o Evangelho? Então, voltando só, não vou voltar aqui nos nossos scripts, mas voltando só e lembrando que Paulo tinha um relacionamento direto com os romanos. Ele estava à distância, mandando WhatsApp, escrevendo lá através do Tércio e mandando correspondência e alimentando aquela igreja e fortalecendo os irmãos da fé, pastoreio à distância. Mas com o interesse de, dentro de algum tempo, estar juntos com eles. Esse é o anseio que certamente está no coração de todo pastor aqui no nosso país. Pastoreando à distância e morrendo de saudade do rebanho. Pastoreando à distância e querendo ver os irmãos. É assim que estava Paulo. À distância, mandando cartas, mas dizendo: olha, eu não vejo a hora de estar com vocês, para eu confortar vocês e para eu ser também confortado e abençoado com o Evangelho de Jesus. Mas o que é o Evangelho? Então é aqui que nós entramos na nossa terceira parte aí da nossa reflexão nessa manhã. O que é o Evangelho? Paulo estava entusiasmado a pregar o Evangelho em Roma e ele faz 3 grandes declarações aqui para aqueles irmãos de Roma. Eu não vejo a hora de estar com vocês. Primeira declaração: eu sou devedor. Olha no versículo 14, Romanos 1,14. Leia aí, Romanos 1,14. Paulo vai dizer o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou um devedor. Eu tenho nas minhas mãos um tesouro tremendo que Deus me deu, mas esse tesouro não é para mim, é para eu levá-lo para outras pessoas. Olha a riqueza do Evangelho. Eu sou devedor. O valor que eu tenho na minha mão não é só para mim. Eu preciso entregar aos outros destinatários desse grande valor, dessa grande riqueza que é o Evangelho. Portanto, eu sou um devedor. Eu quero fazer uma digressão pequena e rápida para dizer que eu e você também temos o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, eu e você também somos devedores. Estamos com uma riqueza em nossa posse que não pode ficar só conosco. Existe outro destinatário para recebê-la. Talvez seja o seu marido, minha irmã. Talvez seja o seu esposo. Talvez seja a sua esposa, meu irmão. Talvez sejam os seus filhos. Talvez sejam os seus vizinhos. Talvez sejam os seus parentes. Talvez sejam os seus amigos de trabalho. Mas você tem uma riqueza na mão que precisa ser entregue aos outros destinatários. Paulo dizia: eu sou devedor. Se eu morrer sem entregar esse dinheiro, ou essa riqueza, esses valores tão tremendos do Evangelho, eu vou ser culpado de não ter cumprido a minha missão. E ele vai dizer aos Coríntios, capítulo 9, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele era um devedor. Então essa é a primeira coisa que Paulo diz aí: eu sou devedor tanto a bárbaros quanto a ignorantes. Mas ele fala também de uma terceira declaração. Ele diz o seguinte: eu estou disposto. Desculpem. Olha então o versículo 15. Ele diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu estou disposto a ir para Roma. Eu estou disposto a sair do meu lugar. Estou disposto a enfrentar uma outra situação. Eu só preciso descer até Jerusalém, entregar a oferta para os crentes de lá que estão passando dificuldade e volto. E vou até Roma. Eu quero estar com vocês e anunciar o Evangelho da Graça aí na capital do Império. Olha só o espírito de Paulo. Eu estou disposto. O que aconteceu entre chegar em Jerusalém e depois chegar em Roma foram praticamente 5 anos de prisão na vida de Paulo. Mas ele chegou lá. Eu quero dizer para você que eu e você também precisamos ter essa mesma disposição de Paulo. Eu e você temos que também dizer para nós mesmos: eu estou disposto a sair do meu lugar. Agora não, fique em casa. Mas eu estou disposto a sair do meu comodismo. Eu estou disposto a sair da minha situação de conforto. Eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas para falar do Evangelho aos meus amigos, aos meus parentes, às pessoas que estão à minha volta. Paulo dizia: eu estou disposto. Em terceiro lugar, Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Olha o versículo 16.
eu não me envergonho do Evangelho. Desculpe, versículo 15 ainda. Eu acho que eu coloquei errado aqui, né? É versículo 16. Eu marquei 15 ali na sua referência, mas é versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho. Olha só, Paulo estava entusiasmado a pregar o Evangelho em Roma e dizia, primeiro, eu vou porque eu sou devedor. Segundo, eu estou disposto a abrir mão de tempo, esforço, trabalho e outras coisas e ir até Roma. E terceiro, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. John Stott, fazendo um comentário sobre essa particularidade de Paulo nesse capítulo, John Stott vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Essas 3 declarações são tão importantes porque são contrárias à atitude de muita gente nas igrejas hoje. Primeiro, as pessoas hoje em dia tendem a encarar a evangelização como escolha. Paulo, porém, fala na evangelização como dever. Eu sou devedor. Eu tenho que pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então eu quero fazer uma digressão também rápida aqui para lembrar você que você não tem a opção B. Você tem apenas a opção A. Quanto ao evangelho, você tem que pregá-lo. Se você é alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus, você tem que pregar o evangelho. E se não pregar o evangelho, é culpado. Lembra de Ezequiel? Capítulo 33, também o capítulo 18. Ezequiel vai fazer um contraponto ali naqueles capítulos e dizer que Deus te colocou como um atalaia. O que é um atalaia? A gente já não usa muito essa palavra hoje, né? Não é muito comum na nossa vivência, mas o atalaia era um camarada, um espião que estava de prontidão para avisar sobre a guerra. Então era época de guerra, os 2 exércitos instalados, cada um numa região ali, e o atalaia estava numa torre alta que era construída, ou em cima de uma alta árvore, de onde ele pudesse ver o exército inimigo, para que ele pudesse, através da sua leitura, hoje satélites e robôs, tudo fazem isso, né? Mas naquela época, o camarada lá em cima com a sua luneta bem precária, olhando o exército distante e observando os movimentos, fazendo a leitura de estratégia do outro inimigo, para poder avisar o seu aqui, olha, estão saindo no flanco à esquerda, estão vindo pela abertura à direita, estão fazendo isso ou aquilo, e o atalaia tinha que avisar do perigo do inimigo chegar até ele, até os seus colegas. Então, se o atalaia não avisasse, ele era culpado se alguns dos seus colegas morressem. E Ezequiel toma essa ilustração da guerra antiga e vai dizer que Deus também coloca os seus como atalaias para avisarem o pecador do perigo que eles estão correndo. E se você não avisar o pecador, eu vou cobrar o sangue da sua mão, disse Deus através de Ezequiel. Então Paulo está nos lembrando disso, eu sou o devedor. E nessa minha digressão aqui, usando a palavra de John Stott, nós temos a tendência muitas vezes de achar que evangelização é uma opção. Posso fazer ou não? Não, não é uma opção, é uma obrigação. É um dever que pesa sobre mim e pesa sobre você. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Segunda coisa na fala de Stott, que a igreja muitas vezes entende errado, o sentimento que se vê em nossos dias muitas vezes é o de relutância. De achar que eu não posso, eu vou perder meu conforto, eu não tenho obrigação disso, eu vou perder a minha oportunidade de A ou de B, eu não quero. E a pessoa fica relutando em pegar o evangelho. Paulo mostra-se disposto e entusiasmado. Paulo vai dizer que eu preciso ir, eu tenho que ir. E assim eu e você também. Temos que lutar contra esse espírito de indolência nossa, de negligência, de relutância, e precisamos cumprir a nossa missão. Terceiro lugar, John Stott fala que muitos de nós teríamos de confessar com humildade que nos envergonhamos do evangelho. E Paulo declara-se que não se envergonhava dele. Eu não me envergonho do evangelho. Muitas vezes os cristãos são pegos nessa vergonha, nessa timidez, nessa limitação. Eu não vou porque eu não sei o que falar, eu não estudei, eu não sou como pastor, eu não sou como fulano. Meu querido,
você tem o Evangelho na mão, você já pode pregar. Não precisa conhecer toda a Bíblia. Você precisa conhecer, basicamente, João 3,16. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então o mundo é caído em pecado. Ele deu o seu Filho, Deus é gracioso, deu a salvação para nós, para que todo aquele, você precisa, tenha a vida eterna, você pode chegar lá. É pregar o Evangelho, é anunciar a salvação em Cristo Jesus. Eu e você podemos fazer isso. Qual era a fonte de tanto entusiasmo evangelístico assim para Paulo? Vamos lá, terminando. Primeiro, Paulo dizia, o Evangelho é uma dívida para com o mundo. Eu tenho que pregar o Evangelho porque eu sou devedor. Segundo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É mediante o Evangelho e fora do Evangelho não há salvação. Pego aqui carona com o nosso irmão Pedro. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O cristão é radical. Não dá para negociar. Não tem um outro salvador. Não tem alguém tão importante. Não tem ninguém que realize a salvação. É só Jesus. Ou você entra no caminho de Jesus, ou você está no inferno. Aliás, inferno e pecado são palavras que muitas vezes nós queremos sair fora delas. Queremos ser politicamente correto, falar sem ofender as pessoas, mas o Evangelho é radical, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Segundo, ou terceiro, o Evangelho era o orgulho de Paulo. Ele se orgulhava de poder pregar o Evangelho. Ele se enchia de entusiasmo em poder falar do Evangelho de Deus. Então, o Evangelho era o orgulho de Paulo. Em quarto lugar, o Evangelho é o poder de Deus. Paulo tinha essa certeza absoluta. Se vai converter o fulano ou não, eu não sei, mas Deus é poderoso para salvar mediante o Evangelho. E quem opta por salvar ou não, é Deus. Quem resolve se o ouvinte é um eleito ou não, não sou eu nem você. Deus já fez esse trabalho, Deus já qualificou e já capacitou de forma tal que na hora certa aquela pessoa vai ser convertida se ele é um dos eleitos de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos terminar aqui? Quero concluir então dizendo para você, leia Romanos. Romanos é uma carta maravilhosa. Você precisa ler Romanos. Continue lendo. Se até o final da nossa preleção aqui, daqui mais 15 estudos, você já tiver lido Romanos 3, 4, 5 vezes, que bênção vai ser para a sua vida. Leia Romanos o tempo todo, é uma maravilha de Deus para mim e para você. Davidson, um comentarista bíblico, no seu comentário do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, esse evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico, torna-se tal a regra, ou como tal, torna-se a regra dos cristãos. Para ser cristão, tem que conhecer o Evangelho, tem que vestir a camisa, tem que se envolver de fato com ele. Caso contrário, você pode ser um mero religioso. E de religião, como diz o ditado, o inferno está cheio. De religiosos, o inferno está cheio. Terminamos aqui. Deus abençoe a sua vida.